Condenados em segunda instância por prostituição infantil podem ficar inelegíveis. Votação do projeto sobre abuso de autoridade deve ocorrer na quarta-feira que vem na Comissão de Constituição e Justiça. E presidente do Congresso comenta os temas prioritários para o Legislativo votar nas próximas semanas. Esses são os destaques desta edição do Senado Agora. Bom dia. Depois de muita polêmica, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Edson Lobão, concedeu vista ao projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Na sessão desta quarta-feira, foi lida a segunda versão do texto, que substitui os dois projetos que tratam da matéria. Durante quase 3 horas, o senador Roberto Requião apresentou o relatório sobre o novo substitutivo. O relator rejeitou o texto original, apresentado pelo senador Renan Calheiros, e disse que preferiu tomar como base as sugestões do Procurador-Geral da República, incorporadas em projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Uma das principais críticas ao novo texto apresentado por Requião é o perigo de se caracterizar como abuso de autoridade as divergências de interpretação de fatos ou provas, o chamado crime de hermenêutica. Daí a necessidade de fazer constar da lei dispositivo que resguarde os agentes públicos contra uma possível criminalização de mera divergência justificável de interpretação. Onde está dito que o juiz está obrigado a se limitar à interpretação literal. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, necessariamente razoável e fundamentada, não configura por si só abuso de autoridade. A expressão necessariamente, presidente, é de um subjetivismo impressionante, é uma sutileza que não podemos admitir. Outros pontos do relatório também são motivos de divergência. Só um ponto me chama a atenção, que é essa do cidadão se sentiu ofendido, ele vai lá e ele pode entrar contra o magistrado, ele pode entrar não só contra o magistrado, como qualquer outra pessoa. Penso que nós não teremos tribunal para tanta coisa. Remanescem questões como o artigo 3º, que é sim preocupante em relação a criminalizar um agente público, no caso o Ministério Público, até um juiz, para que se o ofendido possa simplesmente, como Eduardo Cunha, por exemplo, pedir que saia da competência de Sérgio Moro para continuar a dar prosseguimento ao seu julgamento. Outro destaque é o seguinte: mais uma vez está comprovada a inconveniência desse projeto. Esse projeto, o texto todo dele acaba tratando somente dos abusos de poder por parte de magistrados e membros do Ministério Público. Não trata de abuso de poder por parte de senadores, de deputados, de governantes. Tem uma encomenda certa. E num Congresso Nacional, que quase 100 membros dele estão sob investigação, é inadequado e inoportuno. A votação na CCJ ficou marcada para a próxima quarta-feira. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que torna inelegíveis pessoas condenadas em segunda instância pelo crime de prostituição infantil. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Pelo projeto de autoria do senador Cristóvão Buarque, quem estiver envolvido com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente fica inelegível por até 8 anos depois de cumprir a pena pelo crime. A regra vale para qualquer cargo. A proposta original previa a punição antes mesmo da condenação. Valeria para quem fosse denunciado pelo crime. Dizer da dificuldade que eu tenho, mesmo sabendo que essa matéria é uma matéria meritória, de dar poder ao Ministério Público e apenas ao Ministério Público de tornar alguém inelegível. De tornar alguém inelegível sem que a decisão judicial transite em julgado. O Ministério Público, infelizmente, senhor presidente, tem sido agente de uma disputa política no Brasil que tem passado de todos os limites. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é um preceito constitucional. Mais do que isso, ele está no artigo 5º da Constituição, portanto, uma cláusula pétrea, que nós não podemos, como poder constituído e não constituinte, alterar. É um princípio, ali estão os direitos individuais fundamentais do indivíduo.
Em plenário mesmo, os senadores decidiram mudar o texto. A sugestão foi utilizar a mesma regra que vale para a lei de ficha limpa, punir quem já tenha sido condenado em segunda instância. O projeto, quando eu recebi, e é um projeto meritório de verdade, porque abuso de criança é a mãe do crime hediondo. Se existe crime hediondo, é esse. O plano de recuperação fiscal dos estados endividados, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência são as prioridades de votação no Legislativo para as próximas semanas. O presidente do Congresso Nacional espera que os deputados aprovem logo as 3 propostas que ainda tramitam na Câmara para que elas sejam analisadas pelo Senado. Esse projeto que trata do socorro aos estados, do equilíbrio fiscal dos estados, eu acho que ela é uma matéria extremamente importante. Aí sim, aí eu tenho responsabilidade para com a pauta de imediato, tão logo a Câmara dos Deputados resolva essa matéria. Outras matérias que estão tramitando na Câmara, como a reforma da Previdência, onde teve uma reunião que avançou bastante em relação ao governo, cedendo algumas posições, que era a reivindicação dos líderes. Fizemos uma reunião dos líderes do Senado com o presidente da República para tratar dessa matéria e também a outra reforma, que é a reforma trabalhista. Então, essas são as pautas que nós estamos um pouco mais preocupados aqui na casa. A CPI da Previdência Social já pode funcionar. Na sessão plenária do Senado desta quarta-feira, o PMDB e o PSD indicaram representantes para a comissão, completando o número necessário para o início dos trabalhos. A data da reunião de instalação da CPI ainda não foi marcada. A senadora Gleisi Hoffmann fez uma questão de ordem solicitando as indicações pendentes para a CPI da Previdência. O pedido para formar a comissão foi feito pelo senador Paulo Paim há quase um mês atrás, no dia 21 de março. Da explicação, ele diz que a intenção dessa comissão é investigar as contas da Previdência. O prazo de trabalho é de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. Agressões aos direitos dos povos indígenas durante a ditadura militar. Esse é o tema da audiência pública daqui a pouco, às 9h30 da manhã, na Comissão de Direitos Humanos. O debate terá como foco o livro Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, do jornalista Rubens Valente. O Brasil passa a contar agora com a lei que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser celebrado a cada ano em 30 de agosto. Ela foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A data foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. A iniciativa foi da deputada Keiko Ota, de São Paulo, que teve o filho Ives Ota, de 8 anos, sequestrado e assassinado nessa data em 1997. Ela e o marido perdoaram os assassinos do filho. Outras notícias na nossa página, na internet e aqui na programação, nos boletins do Senado agora. Lembramos que a sessão plenária do Senado desta quinta-feira está marcada para as 11 horas da manhã. Uma boa quinta-feira para você.